Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 1º, Lei Divina ou Natural, o item que vamos finalizar hoje, o bem e o mal, finalizar o item, mas infelizmente não tenho condições nem evolução suficiente para esgotar o assunto, então vamos apenas finalizar aqui com os pontos de vista e a leitura das questões, respostas e pontos de vista para você buscar mais uma opinião. Vamos lá? Questões 643, 644, 645 e 646. Se você puder ajudar a gente com o joinha, com um comentário, com um compartilhamento, o YouTube e o Facebook acabam divulgando mais, sugerindo esse vídeo para outras pessoas. E o Espiritismo pode cair na mão de quem precisa. Basta você apertar um botão. A gente não ganha nada com o vídeo, então você não está monetizando para a gente. Você está ajudando a doutrina espírita a ser divulgada e chegar até as mãos de quem precisa. Tá bom? Vamos lá. 643. Há pessoas que, por sua posição, não têm possibilidade de fazer o bem? Existe alguém que não tem possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a oportunidade de praticar esse bem. Basta estar em relação com outros homens para ter como fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Pois fazer o bem não é apenas ser caridoso, é ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o auxílio se fizer necessário. Vida de contemplação, vida, eu vou ficar orando para a humanidade, preso numa clausura, em um mosteiro, e vou ficar a vida inteira só orando pelo bem da humanidade. Esquece, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Fábio, mas não estou fazendo oração? Tá, a humanidade é muita gente. O que a sua oração está chegando? Que energia que você está gerando? Qual quantidade de energia que você está gerando para 8 bilhões de pessoas encarnadas e mais cerca de 20 a 22 bilhões de pessoas desencarnadas? Divide isso em pedacinho da energia que você gerou. Pode passar a vida inteira. Não vai fazer diferença na vida das pessoas se não for direcionado. Paulo de Tarso, o maior apóstolo que já existiu, o maior homem depois de Jesus, dizia que nós temos uma bobina gigantesca no peito que gera essa energia e que a nossa mente dirige. Então não adianta eu fazer oração para aos doentes, para as almas que estão no purgatório. Nem existe purgatório. Pelas almas que estão sofrendo no inferno. Se existisse o inferno, quanta gente não tinha lá? Não dá. Você não está fazendo absolutamente nada. Aqui não serve nem a história do incêndio e o beija-flor pegando uma gotinha d'água. Aqui não se trata de atitude, se trata de egoísmo mesmo. Eu vou ficar aqui fechadinho, não vou cometer erro nenhum. Não está em contato com ninguém, vai cometer erro que jeito? Mas está jogando a encarnação fora. Ou no mínimo está estacionando. Porque que utilidade tem isso? Nenhuma. Nós vamos estudar a partir de depois da manhã a lei de adoração, que começa o capítulo 2º. Nós vamos ver na lei de adoração, nós vamos entender bem isso daí. Que quando eu faço uma oração, eu não estou pedindo para Deus mudar o planejamento encarnatório de ninguém, nem mudar a lei dele, absolutamente nada. Eu estou elevando o meu pensamento para que eu, então, em contato mais com a minha vibração elevada, em contato com meu guia espiritual, meu anjo da guarda, enfim, o nome que se queira dar, e com os mentores espirituais, benfeitores espirituais, eu consiga sorver deles os conselhos, as boas inspirações, etc, etc, e conseguir sair daquela situação que eu me encontro. Então, fazer oração não é mudar a lei divina, e sim soerguer-me, elevar-me até o máximo possível. Até ele não dá, porque a gente é muito pequeno, mas o máximo possível que der para a gente buscar a evolução. No caso, evoluir, aumentar a nossa vibração e com isso a minha vibração subir e eu entrar em contato com espíritos mais elevados. É isso. A gente não muda o planejamento encarnatório das outras pessoas com oração. Então não adianta eu ficar numa cela, numa clausura, né, numa célula, ficar lá orando dia e noite, paro para almoçar, oro pelo bem da humanidade.
Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Literalmente está perdendo tempo. 644. O meio em que certos homens, humanidade, o meio em que certos homens se encontram não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Resposta: sim. Mas isso ainda é uma provação escolhida pelo Espírito no estado de liberdade, quando está lá no plano espiritual. Ele quis expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Isso aqui é fácil a gente entender pelos dedinhos que a gente sempre usou. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Depois que eu errei, começo a me arrepender com pedido de perdão, com pedido de desculpa, me arrependo de verdade quando o remorso então chega e se transforma em arrependimento, que é muito mais poderoso do que o próprio remorso. O remorso me joga para baixo, o arrependimento me faz buscar reparação. Expiação, eu tenho que criar aversão aqui dentro, aquele mal que eu cometi, então ela pode ser pelo amor ou pela dor. Quando a expiação é pelo amor, eu já estou reparando, então é muito melhor expiar pelo amor, que aí eu já estou reparando a situação. Mas se eu perco as oportunidades de expiar pelo amor, eu vou expiar pela dor e aí não tem reparação, só vou expiar mesmo. E quando a gente expia pela dor, a gente não sabe se criou revolta ou não, então pode ser que eu não crie necessariamente aversão aqui dentro àquele mal que eu cometi. E aí eu vou ter que passar pela prova. Quando eu passo pela expiação pelo amor, a prova eu nem percebo quase, porque não me seduz. Eu posso nascer no meio de vícios, no meio de crimes, eu posso nascer numa família de bandidos, que eu não vou enveredar por esse caminho, porque eu já criei aversão aqui dentro, quando eu errei, quando eu me arrependi, criei aversão aqui porque eu expiei pelo amor, já corrigindo. A prova para mim é a coisa mais simples do mundo. Eu escolho nascer lá, naquele meio, para ver se eu não vou cometer de novo o erro. Então é uma escolha minha, toda prova é assim, toda aprovação é assim, é uma escolha minha. E eu então, ou dos mentores que estão criando meu planejamento encarnatório, e aí eu vou naquela situação sabendo que eu tenho uma grande possibilidade de vencer. Se eu expiei esse mal pelo amor, as chances de vencer são gigantescas e via de regra se vence. E sem perceber, inclusive. Eu estou lá, meu irmão, meu pai, minha mãe, seja lá quem for, fala assim, a gente precisa de mais um para vender droga, não me mete nisso. Eu vou estudar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e vive naquele meio em que todos fazem as coisas mais absurdas, como se fosse natural, e o sujeito não faz. Naturalmente, não custa nada para ele. Agora, quando eu expio pela dor, depende se eu fui resignado ou se eu não fui resignado. Quanto mais resignado, mais fácil passar pela prova. Quanto menos eu fui resignado, menos aversão eu criei aqui dentro, mais tentado a cometer aquele equívoco outra vez eu me sinto. Mas ainda assim eu tenho condições de vencer. Se eu encarnei naquela situação, se o meu planejamento encarnatório permitiu que eu viesse naquela situação, porque eu tenho condições de vencer aquela prova. Só preciso de perseverança. Paciência e perseverança, só isso que eu preciso. Então, a aprovação, eu posso nascer no meio de criminosos, no meio das dificuldades? Sim. Via de regra, escolhi e tenho condições de vencer. Se não venci é porque eu fraquejei. E aí a única responsabilidade é minha, não é do meio. Certo? 645. Quando o homem se encontra, de alguma forma, imerso na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele uma atração quase irresistível? Que era aquilo que a gente estava acabando de falar. Eu nasci naquele meio. Não parece que é natural a gente seguir o caminho do errado? Não parece um arrastamento quase irresistível? Resposta: atração sim, irresistível não. Pois em meio a essa atmosfera de vício, algumas vezes encontra grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo tiveram por missão exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Criou aversão àquilo. Pode estar no meio que não vai fazer. Não criou aversão, a prova vai ser difícil. E quando fracassa na prova, volta aqui para o erro. Vai ter que se arrepender de novo. Vai ter que expiar de novo pelo amor, já reparando, ou pela dor.
vai ter que ser colocado à prova de novo, e aí tem que reparar os 2 erros que cometeu. O da primeira vez e o da segunda vez. Essa é a lei. Fábio, mas o Espiritismo é muito complicado. Não é simples. Se eu cometi um equívoco, eu tenho que reparar ele. A caridade cobre uma multidão de pecados, como disse Pedro na carta aos Romanos. Cada vez que eu faço o bem para alguém, eu reparo o mal que eu cometi. Se aquele bem que eu estou fazendo, eu estou reparando um mal que eu cometi, eu estou simplesmente quitando uma coisa a outra. Mas eu posso e devo fazer o bem indistintamente, de modo que eu crie nessa coluna, na coluna do bem, bens inéditos, e na coluna do mal, o bem que vai apagando o mal que eu fiz, que a única possibilidade é isso, a reparação, né? Depois do erro eu tenho que reparar, só que do erro até a reparação eu tenho arrependimento, eu tenho expiação, tenho a prova para ter certeza que eu não vou cometer de novo, e só então eu vou reparar. Ou, na expiação pelo amor, eu já estou reparando, que é a melhor opção de todas, porque aí a prova eu nem percebo, eu simplesmente passo batido por ela e venço, naturalmente, pelo menos a regra, via de regra é assim. 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Há um benzão, um benzinho? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem sofrimento e quando ele nada custa. Deus tem mais consideração pelo pobre que reparte seu único pedaço de pão do que pelo rico que só dá o supérfluo. Jesus disse isso a propósito do óbolo da viúva. Nós vemos muitos experimentos na internet, e são vídeos interessantes de experimentos sociais, que a gente vê um sujeito que ele chega para uma pessoa mais abastada e fala assim: olha, eu esqueci minha carteira em casa. Já viu esses vídeos? Esqueci minha carteira em casa e preciso comprar alguma coisa para eu comer. Você não tem algum dinheiro para me dar? Às vezes esses vídeos, via de regra, que eu vejo, não vi tantos do Brasil, eu vejo mais americanos. E aí, bem legendadinho, tudo direitinho, e vem lá, né? Você não tem $5 para me dar, tal. A pessoa que tem mais vão saindo fora, às vezes nem respondem para a pessoa. E aí ele chega na pessoa mais pobre no supermercado, a pessoa vai dar para ele e tal, aí ele arranca uma certa quantidade de dinheiro e fala: ó, como você foi muito legal comigo, tá aqui para você e tal. E há outros também que são muito interessantes, esses já se passam na Europa, nas ruas, principalmente de Paris, em que o sujeito chega e fala, chega para a pessoa, né, que está ali mendigando, né, que está ali, morador de rua, que está comendo alguma coisa, ele chega e fala: nossa, eu estou com uma fome, cara, faz tempo que eu não como, não tenho dinheiro para comprar comida. O cara reparte com ele o pouco que tem. Por quê? Porque sente na pele a dificuldade de não ter o que comer. Quando vê outra pessoa que não tem, reparte imediatamente. Aí ele arranca uma quantidade de dinheiro e dá para a pessoa: olha como você foi bom comigo, tal, tal. No Brasil nós temos aqui um sujeito que é muito interessante, que ele chega na pessoa e fala: o que você está vendendo aí? Estou vendendo brigadeiro. Quanto que custa um brigadeiro? Custa R$2. Ele fala: dá um. Aí ele pega: nossa, esqueci minha carteira, posso pagar você amanhã? E a pessoa olha assim, você vê que a pessoa, né, ela falou: perdi o brigadeiro, mas ela fala: tudo bem, pode, amanhã você passa então e você me paga. Mas por que você confiou em mim? Não tem, se você falou que esqueceu a carteira, você esqueceu a carteira. Aí ele arranca uma quantidade de dinheiro também, às vezes 200, às vezes R$500, fala: tô, isso aqui é para você, vou comer esse brigadeiro, esse aqui é para você e tal. São experimentos sociais que a gente fica assistindo porque não é comum. Não é? Não é comum. E é ruim, isso deveria ser normal. Essas coisas deveriam ser normal. O mérito do bem, então, ele está de acordo com a quantidade de bem que você tem condições de proporcionar.
Se você tem condições de proporcionar muito bem, proporcione muito bem. Se você tem condições de proporcionar uma moeda para alguém, como a viúva do óbolo da viúva, da passagem de Jesus, rapidamente, Jesus estava sentado no templo ao lado do gasofilácio. O gasofilácio era tipo um jarro de bronze grandão, e que as pessoas depositavam ali as moedas, as oferendas, e faz barulho quando coloca lá. Então os ricos vinham, colocavam aquele monte de moeda e o povo aplaudia, né? Então eles saíam, que isso, temos que ajudar os outros, aquela ostentação toda. E nisso chegou uma viúva e colocou 2 moedinhas. E viúva naquela época perdia tudo, né? Perdia tudo. Se não tinha filhos, perdia até a casa, perdia tudo, né? Era complicada a situação. E ela colocou 2 moedinhas que não fizeram nenhum barulho no gasofilácio. Aí Jesus falou: vocês não estão prestando atenção. Essa mulher deu tudo que tinha, da indigência dela, não tinha nada. As 2 coisas que ela tinha eram aquelas 2 moedas. Mas, como no livro sagrado está que temos que dar o que for possível para ajudar os outros, mesmo no sofrimento dela, ela deu as 2 moedas. Então, ela, aos olhos de Deus, deu muito mais do que todos os outros que foram aplaudidos aqui dentro do templo. Então, é isso que ele se refere aqui, a propósito do óbolo da viúva. É isso. Amanhã nós vamos falar da divisão da lei natural, que são só 2 questões, para depois da manhã nós entrarmos no capítulo 2, na lei de adoração. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, tchau.